Voltamos com o Correio Rural nesta manhã de sábado, debatendo a reserva ecológica do Taim. Já está conosco na linha Alessandro Castro, da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Eda. Bom dia, ouvintes. Nós estamos com uma mesa aqui formada pelo deputado estadual Adilson Troca, o Raul Cavedon, que é o presidente da Associação dos Pecuaristas, Orizicultores, Comerciantes e Moradores do Curral Alto Itaim, de Santa Vitória do Palmar, e o Fábio Rodrigues, que é o presidente do Sindicato Rural de Santa Vitória do Palmar, também é diretor da Farsul. Já conversamos com o Vladimir Casa, do DENIT, sobre o cercamento da reserva, etc. Mas tem uma demanda que cabe a vocês da Polícia Rodoviária Federal, Alessandro, que seria a presença 24 horas da polícia ali naquele trecho. Isso está num documento encaminhado pela ANCATA ao superintendente do DENIT. Há possibilidade disso acontecer? Pode repetir o trecho? É que o trecho da reserva ecológica do Taim, eles estão solicitando a presença 24 horas da Polícia Rodoviária Federal ali. É possível? Primeiro o ofício tem encaminhado à Polícia Rodoviária Federal. O DENIT não gere a Polícia Rodoviária Federal, são órgãos separados. Segundo, o problema é que não existe lugar no Brasil que nenhuma polícia faça 24 horas de ronda. Nós temos que cobrir centenas, milhares, são mais de 6 mil quilômetros no Rio Grande do Sul para serem patrulhados. O Taim é um desses pontos. E é um ponto que tem uma movimentação, inclusive, pequena de veículos. O problema maior lá realmente é a questão da segurança devido aos animais que transitam na pista. Isso requer uma atenção e nós temos essa atenção, infelizmente, como temos em todo o estado, com um número reduzido de policiais e de viaturas, mas buscando dar atenção e recomendando aos motoristas a atenção máxima no trecho. Esse trecho funciona como policiamento ali? Vocês têm qual a distância do posto, por exemplo, ao trecho da reserva? É bastante longe. Nosso posto é o Palmar, o outro posto é Rio Grande, é um trecho bastante amplo, com um policiamento ostensivo, mas uma distância bem longa uma da outra. E são quantos policiais ali destinados naquela região? Os policiais, nós temos uma equipe de ronda com 2 policiais e mais um policial no posto. Equipe de ronda são 2 por viatura? E aí, no caso, seria uma equipe, então? Uma equipe de ronda para cuidar todo o trecho. Esse é o nosso padrão atual de policiamento devido como funciona, uma equipe toda aquele trecho de Santa Vitória do Palmar até o Chuí. Bom, o Raul tem algumas questões que ele gostaria de pontuar, né? Até porque ele acompanha mais de perto do que eu, que fico mais distante da reserva, a situação ali, Raul. O Alessandro, bom dia. Eu te questiono aqui nós encaminhamos ao DENIT, que tem a responsabilidade direta, no caso, da preservação da reserva ecológica, quanto à manutenção, segundo informação do Instituto Chico Mendes. A Polícia Rodoviária Federal sempre agrega valor à nossa preocupação. Mas eu sei que a unidade de vocês é limitada do contingente da polícia para o atendimento em 24 horas no local, mas eu quero te colocar uma coisa. Em 2012, aconteceram 450 animais mortos. Em 2013, até a questão do mês passado, 738. A leitura que você faz é a seguinte: para cada animal morto, significa um acidente. Isso gera despesa, não só ao dano material, mas também a danos pessoais e despesas para o governo no caso de mortes, etc, etc. Bom, como estou vendo a dificuldade que estás colocando no plantão 24 horas, ou permanência de 24 horas da Polícia Rodoviária, eu te pergunto, pelo teu conhecimento, a vivência, a tua experiência ao longo desse todo o seu tempo que tu presta serviço a essa nossa unidade da Polícia Rodoviária Federal, a colocação existe na entrada e na saída nos 17 quilômetros pardais, não são caetanos, são pardais. Eles fazem a leitura se alguém passa acima de 50 km por hora. É possível, existe pardais inteligentes com a leitura antes e depois da saída num período, num trajeto tipo de 17 quilômetros? Porque o pardal inteligente... No Brasil não tem esse tipo de radar que controla por um trecho. Na Alemanha, na França, é bem comum esse tipo de radar, inclusive para cobrança de pedágio ele é utilizado, tá? E para cobrar excesso de velocidade. Porém, no Brasil não existe esse tipo de equipamento,
deste equipamento, poderia ser uma demanda, como tu disseste, para ser cobrada dos órgãos como o DENIT, como é que nós instalar esse equipamento para fazer esse controle. Alessandro, como é que nós poderíamos, a que papa, vamos chamar, a gente dizer, a que pessoa, aonde nós poderemos, com quem poderemos, se tem que falar com a presidente Dilma, se tem que falar com o presidente do Senado, alguém para conseguir isso, por quê? Eu acho um absurdo. Vocês são vigilantes, preservam as nossas vidas e de quem transita, principalmente nessa época de verão que transitam, a nossa BR é turística, é Punta del Este que está aí, gente de todo o Brasil vai à Punta del Este, ao Uruguai. Nós não queremos ver mortes lá, entendeu? Não só dos animais que nós preservamos e lutamos muito e apoiamos o Instituto Chico Mendes, não queremos ver mortes e acidentes fatais, entendeu? Como ocorreu, inclusive, com o Exército lá, que se acidentaram lá eventualmente. Foi por excesso de velocidade, não vem me dizer que foi a 60 km por hora. Então, eu gostaria que tu nos informasse, se tu pode agora, ou num contato que tu podes manter com a IEDA aqui, que ela fornece os telefones, vamos contatar, para buscar um caminho. Nós queremos trazer da França, da África, do Japão, esse pardal inteligente. Aí nós estaríamos, num primeiro momento, dispensando as 24 horas da Polícia Rodoviária Federal, Alessandro. O equipamento fixo de radar, como esse padrão que está falando, só quem pode colocar é o DENIT ou as concessionárias nos trechos que tiverem pedágio, ou o DAIR. A Polícia Rodoviária não instala radares, pardais, a gente tem só os portáteis que o policial manuseia. Inclusive, para ter uma ideia, estamos recebendo, a princípio, até o início de dezembro, mais 12 fotográficos no Rio Grande do Sul. É possível, por exemplo, que vocês forneçam um laudo falando desse pardal inteligente, mostrando aonde ele está operando no exterior e a eficácia dele para auxiliar, pelo menos, a esse pedido da ANCATA? A questão é que pedidos desse jeito, nós visitamos, nós exigimos, nós pedimos bastante em vários pontos, só que às vezes o que acontece? A decisão e a colocação acaba sendo do órgão contratador. Só um exemplo clássico. A BR-386 aqui na região metropolitana, entre próximo a Montenegro e Estrela, foram instalados alguns paratores questionados para a TRF, os pontos mais perigosos, onde tinha mais acidentes, repassamos ao DENIT na época, depois na instalação foi decisão do DENIT local onde instalar. Alguns não foram diferentes do que nós recomendamos, mas é a decisão daí do órgão que adquire o equipamento. Agora não tem como vocês fazerem então essa recomendação, digamos, a pedido da ANCATA, se a ANCATA enviasse... Como eu disse que a recomendação, o pedido de instalação, vocês conseguem. Nós fazemos, mandamos ofícios, mas é como do mesmo modo como o ofício é enviado, a gente, são ofícios que entram em filas de prioridades, e depende daí da decisão do órgão que vai comprar. E como disse, claro, falando com deputados, falando na questão política, isso pode agilizar, priorizar certos equipamentos. Por exemplo, a região sul está tendo uma atenção especial na questão econômica, o crescimento de Rio Grande, instalação de várias, agora a duplicação da BR-116 também. O que precisa é a gente também gestar, como disseste, politicamente, para ver se nós conseguimos um número maior na segurança, inclusive, por exemplo, de policiais. Nós vamos ter um curso de formação de policiais agora, no início de janeiro, começa o curso de formação no Brasil para 1.000 policiais novos. Nós não sabemos quantos desses 1.000 tem para o Rio Grande do Sul. Nós pedimos o maior número possível. Vai depender de uma decisão de Brasília quando vem para cá. Pois é. Parece que a gente vai ter que sentar e esperar por Brasília para muita coisa, né, Alessandro? Infelizmente, nós dependemos de Brasília e das decisões de Brasília em todos os quesitos da nossa vida. A gente precisaria aguardar por Brasília também para um convênio, por exemplo, para que multas na BR pudessem ser revertidas para a reserva, ou isso já é um acordo que pode ser feito por aqui mesmo? Que as multas sejam revertidas? Para a reserva, para a preservação da reserva. As multas naquele trecho. Isso pode ser feito através de convênio dos radares, como disse, dos pardais. As multas tiradas pelo policial portátil, as multas entram no caixa único do governo. Porém, como tu disseste, se através de convênio, sim, as multas podem fazer parte de um convênio entre a prefeitura. Por exemplo, nós temos convênio na região de Vacaria, com o município, e as multas tiradas na região, uma parte do valor arrecadado fica com a prefeitura para investimentos na área de segurança no município, porque a rodovia passa no meio do município.
esses convênios podem ser tratados aqui regionalmente, então? Diretamente com a própria Polícia Rodoviária Federal aqui no estado. Isso pode ser feito diretamente aqui. Perfeito. Alessandro, deixa eu só perguntar se alguém mais da mesa tem questões para ti. Para a Polícia Rodoviária, Fábio Rodrigues. Bom dia. Eu estou mais aqui falando como um cidadão do que como presidente do Sindicato Rural. O usuário da rodovia, o que nós vemos nesse último ano, principalmente, do aumento da mortalidade de animais de 300 para 700 no período de um ano, eu acho que ele está muito ligado com o aumento do fluxo de tráfego pela construção do parque eólico na região. E nós temos um aumento de caminhões numa ordem de 200 carretas diárias do que nós tínhamos antes. Evidentemente isso acontece pela falta de manutenção do sistema de contenção de animais daquele dique, que nós podemos entender que aquela estrada, como ela é elevada, cruza um banhado para tu poder fazer esse trânsito nos anos 60, quando foi feito isso, teve que se elevar essa estrada cruzando um banhado para ter o fluxo. Evidentemente tu tem um local mais alto, onde em áreas alagadas os animais buscam esse refúgio. No final dos anos 90 e início dos anos 2000 foi tentado fazer foi feito os túneis com o intuito de fazer o cercamento da área para fazer forçar a passagem por baixo da BR através desses túneis. Evidentemente, o departamento, o órgão responsável na época pela instalação, não completou a instalação de forma correta e muito menos deu manutenção a isso. Tá? Eu entendo que são órgãos diferentes do mesmo patrão, vamos dizer assim, da União. Federal. Exatamente. A União, ela, por legislação, a jurisdição é dela. Mas o que eu pergunto para a Polícia Rodoviária Federal, como um órgão do Ministério hoje da Justiça, que também já foi do antigo DNR, ela poderia fazer uma ação, eu acho, no meu ponto de vista, mais pontual, mais focada, quanto a essa prevenção, que nós temos que pensar o seguinte, nós temos que olhar para a preservação da fauna, da reserva e também para a vida humana que ali transita. Né? E penso eu que isto é uma das funções da Polícia Rodoviária Federal. Né? Nós temos trabalho essa preocupação com a vida, assim, como tu disseste, e nós buscamos ações pontuais naquele trecho, sim. Mas como disse anteriormente, é um trecho com um movimento bem menor. Para ter uma ideia, os acidentes que dão com animais, o número de acidentes graves com de perda de vida humana é muito maior no trecho de Pelotas, entre Pelotas e São Lourenço, por exemplo, do que entre Pelotas e Santa Vitória do Palmar. Os riscos são bem maiores e as nossas viaturas, infelizmente, acabam tendo que priorizar onde está ocorrendo maiores demandas. Temos que priorizar todos os lugares problemáticos, mas acaba nossas viaturas, às vezes, que estão trabalhando no trecho do Sul, temos que tocar para o trecho de Pelotas, Rio Grande, para apoiar muitas vezes nossos colegas em outras demandas na região de Pelotas e Rio Grande. Nós entendemos perfeitamente isso, nós entendemos que a conjuntura é complexa, não é uma solução simples. Mas quando foi perguntado as distâncias dos postos, né, perdemos o contato aí com o Alessandro Castro, vamos tentar refazer. Tu ias complementar a tua pergunta? A questão não é, quer dizer, é uma observação, né? A distância dos postos de policiamento. O posto da Vila da Quinta até a Estação Ecológica do Taim é em torno de 78 quilômetros, 80 quilômetros. E o posto de Santa Vitória até o Taim são 140 quilômetros de distância. Vamos aproveitar que a gente teve esse corte aí na comunicação com o Alessandro Castro, fazer um intervalo, em seguida a gente volta com mais Correio Rural.